palavra tem poder. Com certeza você já ouviu essa frase aí ao longo da sua vida e nesse vídeo eu quero te mostrar como as palavras podem interferir negativamente ou positivamente na sua vida e como você pode usá-las a seu favor. Então, se você não é inscrito nesse canal, já toca aqui, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te abençoar. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de utilizá-las comerão do seu fruto. Gente, olha como isso é poderoso. A Bíblia está dizendo que aquilo que sai da minha boca tem poder de gerar vida ou tem poder de gerar morte na vida das pessoas. Então, olha como a gente precisa cuidar e utilizar com sabedoria as palavras que têm saído da nossa boca. Aqui a Bíblia diz também no versículo, na parte B, né, no versículo B, ó, eu já ia viajar aqui, mas na parte B aqui do versículo, que eu vou comer, eu vou me alimentar das palavras que saem da minha boca. Então, olha a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida. Eu quero te fazer, com base em tudo isso, né, eu quero te fazer uma reflexão, uma pergunta. Quais são as palavras que têm saído aí da sua boca? O que você tem falado a seu respeito, a respeito da sua vida, do seu futuro, da sua carreira, dos seus filhos, do seu casamento? Se você repete muitas vezes frases, pra mim a minha vida é muito difícil, pra mim é tudo mais difícil, nada na minha vida dá certo, olha as sementes que você está lançando. A Bíblia diz que eu vou comer, que você e eu, a gente vai comer de volta essa semente que a gente está lançando sobre a nossa vida. Então pare e faça uma reflexão. Quais são as palavras que têm emanado da sua boca? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Vida ou morte? Porque é isso que a Bíblia fala, que a nossa língua tem poder de gerar vida ou tem poder de gerar morte. Às vezes a morte de um relacionamento, às vezes uma quebra no relacionamento por causa do poder de uma palavra. Uma palavra às vezes mal colocada. E se a gente não souber fazer o bom uso dessa palavra, ela pode machucar alguém, pode ferir alguém, como ela pode gerar vida em alguém. Olha o poder que tem na nossa mão, vida até mesmo na nossa vida. Eu estava estudando no devocional e estava falando do poder da palavra profética, a palavra profecia, que significa uma palavra lançada à frente. Então a gente pode usar a nossa língua a nosso favor. Lance palavras positivas a respeito do seu futuro, do seu destino, da vida dos seus filhos. O poder da palavra de um pai e de uma mãe na vida de um filho reflete muito espiritualmente e emocionalmente também. Porque a Bíblia fala muito a respeito disso. Você vê vários versículos bíblicos, os pais abençoando os filhos. Então, a gente precisa pegar esse hábito também de liberar palavras positivas. Filho, você é uma bênção, você vai crescer emocionalmente, você vai crescer espiritualmente na presença de Deus. Então, a gente precisa sempre semear essas palavras positivas a respeito do nosso futuro. Então, não perca a oportunidade. Se você tiver a oportunidade de elogiar alguém, de validar alguém, de abençoar alguém, abençoe o seu casamento, abençoe os seus filhos, abençoe a sua vida profissional. Libere palavras de bênção, ainda que você não seja, ainda que você não se ache merecedor, mas faça. Treine a sua mente, reprograma a sua mente. Né? Treina, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou filha amada de Deus. Vai treinando tudo isso e vai colocando essas palavras no seu diálogo, no seu vocabulário, porque eu tenho certeza que isso vai emanar vida. Não perca a oportunidade de elogiar as pessoas. Muitas vezes a gente é crítico demais. Quando a gente vê alguém errar, vê alguém falhar na nossa frente, a gente vai lá e massacra a pessoa, às vezes fala e critica e sabe, emana toda aquela... Às vezes um filho faz alguma coisa, a gente num momento de raiva, gente, quantas vezes eu errei nisso. Às vezes no momento de raiva a gente fala palavras que depois a gente para pra pensar e quanto isso é prejudicial na vida da criança. A gente como pai e mãe tem uma responsabilidade muito grande em gerar vida, em semear essas palavras positivas no futuro dos nossos filhos, né? A gente vê muitos exemplos aí na Bíblia. Tenho aprendido, sim, a abençoar a minha casa, abençoar a minha família, abençoar as minhas filhas, né? E todas as áreas da nossa vida aí, sempre reprogramando a minha mente, sempre mudando esses diálogos que muitas vezes eu nem me dava conta de que eu falava. Às vezes eu até corrijo, se eu vejo alguém falando, às vezes a minha mãe tem esse costume, né, de pegar e chegar aqui, às vezes ela comenta assim, com ela mesma, puxa, eu fui burra, eu fui lerda. Eu falei, não, mãe, a senhora não é. A senhora não é, a senhora simplesmente errou. Mas a gente não tem que ter compromisso com o erro. Eu ouvi uma frase muito linda que eu guardei pra mim, que é assim, deixa eu ver se eu lembro. Eu não errei, eu apenas aprendi uma forma de como não fazer. Olha que lindo! Mais uma forma de como não fazer. Eu achei lindo porque às vezes a gente erra e a gente fica se auto-sabotando, se culpando, sabe? Colhendo aquelas coisas ruins. Não, a gente errou, a gente aprende e não erra de novo. Aprende e vai fazendo, vai melhorando continuamente e não perder o foco por causa de um erro. Porque às vezes o inimigo ele quer isso mesmo, ele quer colocar acusação na nossa mente para que a gente erre e pare por ali. E não é isso que Deus
Ele tem para nossa vida. Então, com base em tudo isso que a gente conversou, eu quero te desafiar, a partir de hoje, liberar todos os dias palavras de bênção sobre a sua vida, sobre as pessoas ao seu redor, elogiar, validar as pessoas. Já ficou comprovado que as palavras, elas têm poder, elas exercem influência tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Não é só o espiritual, mas o emocional também. Então, exercite isso. Faça esse desafio com você mesma. Não perca a oportunidade. Semeie bênção e vida por onde você passar. Se esse conteúdo gerou valor na sua vida, toca aqui e deixa o seu like. Que Deus te abençoe.